Oi, boa tarde. A sumida resolveu aparecer. Eu vim compartilhar aqui com vocês hoje uma experiência muito legal que eu tive e eu acho que pode ajudar outras pessoas. Quem me acompanha e quem me acompanha assim na minha vida, né, na minha caminhada diária da minha vida, sabe o quanto eu sou cética para algumas coisas. Eu realmente não acredito em algumas coisas. E desde a morte do meu pai, né, há 10 meses atrás, eu comecei a ter vários problemas é, emocionais, psicológicos, e isso começou a interferir na minha fala, na minha autoconfiança, começou a interferir até mesmo na minha escrita. Eu cheguei a procurar um neurologista, né, para tratar, porque eu associei um pouco ao Covid que eu tive, que eu ainda acho que pode ter alguma relação, mas eu acho que o que realmente desencadeou foi todos esses momentos que eu passei, né? Quando eu perdi meu pai, eu tava grávida de 6 meses, então eu tava abrindo a clínica, né? Mexendo com toda a papelada da clínica, de regularização. Então foi um turbilhão de emoções que veio assim de uma única vez pra mim. E eu realmente senti assim na pele, porque eu fiquei mais estressada, eu tava grávida, né? Com os hormônios tudo à flor da pele. E pós-gravidez começou os problemas de memória e na fala, e realmente me incomodava bastante. Foi onde eu procurei um neurologista para tratar isso e cheguei a fazer alguns exames que não deram em nada. E aí, o meu irmão, algum tempo atrás, já havia feito uma sessão de hipnose. Na época, ele estava com alguns problemas físicos mesmo e o próprio médico orientou ele a procurar um psicólogo porque achava que estava associado a algo psicológico. E de fato, ele fez a sessão de hipnoterapia. E aí, quando nós perdemos o nosso pai, isso bagunçou com toda a estrutura familiar, sabe? A gente viu a minha mãe ficar muito triste, ele, eu, e desestruturou até o meu marido. Foi quando novamente ele procurou o profissional que havia atendido ele na época para fazer uma nova sessão de hipnoterapia para ressignificar algumas coisas na vida dele. E aí que o resultado veio. Ele orientou a minha mãe a fazer. Minha mãe foi lá, fez também e teve um resultado maravilhoso. É, Era nítido assim, sabe? Eu via. E por mais que eu fosse cética, não tinha como negar a melhora neles. Então, vendo essa melhora neles, foi quando eu resolvi ir e participar dessa experiência. Eu falei, eu quero fazer também, né? Eles incentivaram bastante. E foi, assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, gente, vocês não têm ideia. A sessão durou em torno de 3 horas e a sensação que eu tinha era que tinha durado meia hora. E assim, eu saí de lá com a sensação que nada tinha acontecido de melhora. Porque essa realmente é a sensação que você tem. Você vive algumas experiências, algumas coisas que você sente, é sensorial, você sente. Mas eu falava, foi legal a experiência, mas pronto, não vai resolver nada. Aí, passado 3 dias, eu comecei a sentir assim, diferente, sabe? Que algumas coisas eu não tava conseguindo mais ficar pensando em algumas coisas que ficava perturbando a minha mente, sabe? Que eram coisas assim que ficava lembrando, lembranças, tristeza, sabe? Eu ficava remoendo a morte do meu pai, porque realmente foi uma coisa que mexeu comigo. Quem teve assim junto comigo nisso sabe o quanto que isso fez mal pra mim. Então agora, passado quase um mês que eu fiz a hipnoterapia, eu já sinto outros efeitos, sabe, da terapia. A minha memória tá ok. Os problemas na minha fala, que eu não tava conseguindo concluir as falas, na escrita, assim, eu senti uma melhora significativa, sabe? Por isso que eu achei tão importante vir aqui compartilhar isso com vocês, porque foi uma coisa assim que fez diferença na minha vida, sabe? Então, eu acredito que pode ajudar outras pessoas também. Gente, aí eu achei tão legal a experiência que eu vivi, que é aí que vem a novidade. Eu convidei esse profissional para que ele pudesse atender na minha clínica. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato pelo link da bio, tá? Ou pelo telefone que eu vou deixar aqui para vocês e marcar uma consulta.
com ele. Então, e eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo para vocês entrarem, conhecer um pouquinho do serviço dele, que lá tem vários relatos, assim como o meu, falando sobre a hipnose, tá? E eu vou explicar um pouquinho para vocês. E assim, eu relatei para vários amigos e aí muita gente tem medo, sabe? Realmente da hipnoterapia, mas não precisa ter medo. Eu vivi a experiência, eu vou contar para vocês. Não fica preso, você não dorme, não fica inconsciente, você consegue ouvir tudo que está acontecendo à sua volta. É realmente uma terapia, assim como uma terapia com um psicólogo. Só que para mim, eu senti que os resultados vêm muito mais rápido. Por que eu falo isso? Porque eu já fiz terapia com o psicólogo, né? Então eu senti que com a hipnoterapia, com apenas uma sessão, assim, a mudança foi drástica, sabe? Recomendo para vocês. A hipnoterapia, ela trata várias questões emocionais, tá? Ela trata autoconfiança, depressão, fibromialgia. Então vai lá, faça uma sessão para você conhecer, porque nada melhor do que a gente viver a experiência, né? Para saber. E eu vou ficar por aqui, que agora, ó, tô acompanhada, então já sabe, né?